Vamos lá calcular e você vai chegar junto para somar com o seu like. Comenta, compartilha também o vídeo para quem precisa. Me segue no Instagram, certo? Lá sempre vai ter fotos de resolução de questões para vocês. Vamos continuar aqui, gente, a resolver os problemas deste livro maravilhoso. Exercícios 1.1, né, do capítulo 1, funções, página 8, a questão 9. Considere a função y igual a raiz quadrada de 1 sobre x menos 1. X pode ser negativo? X pode ser igual a zero? X pode ser maior que 1? Qual é o domínio da função? Vamos dar uma analisada aí antes de começar os cálculos. X pode ser negativo? Pensa aí em um número negativo. E coloca aqui, sei lá, x igual a menos 1. Eu gosto de escolhas simples, tá, gente? X igual a menos 1. Gente, se a gente colocar x igual a menos 1 aí, olha só o que é que vai dar. Vai ficar 1 sobre menos 1, aí menos 1 aqui. Esse dividido por esse dá menos 1, aí menos 1, fica a raiz de menos 2. E deu ruim, né, gente? Isso aqui não está definido dentro do conjunto dos números reais. Então, eu posso dizer que x não pode ser negativo? Não pode ser negativo, né? Não existe nenhum valor aí para x negativo que dê certo nesse problema. Mas, mesmo assim, eu gosto de fazer os cálculos para ter certeza. Então, a resposta dessa aqui eu já sei que é não, mas daqui a pouco a gente vai fazer uma etapa de cálculo que já responde a letra A, B, a C e a D de uma vez só. X pode ser zero? Gente, também não, porque substitui aí x igual a zero. Vai ficar 1 sobre 0. Menos 1, né, dentro da raiz quadrada. E 1 sobre 0 é uma indeterminação dentro do conjunto dos números reais. Então, também não. X pode ser maior que 1? Gente, também não. Por quê? Tenta aí, qualquer número maior que 1. Vamos lá, pensa aí, 2. X igual a 2. Olha só o que é que vai dar aqui dentro. Vai ficar 1 sobre 2 menos 1. 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio. Deu número negativo dentro de uma raiz quadrada. Também não deu certo. Né? Aí, letra D. Qual é o domínio da função? Cara, x não pode ser negativo. X também não pode ser igual a zero. E x também não pode ser maior que 1. Então, quais serão, né? Quais são os valores possíveis, então, para x, né? Nós temos aí uma função com várias restrições. Então, qual será o intervalo de domínio dessa função? Então, beleza, já respondi a B e a C, mas o cálculo que eu faço para responder a D, responde a A, B e a C, justifica a B e a C. Então, vamos para o cálculo, galera, disso aqui. Você quer tentar justificar com argumentos, vamos dizer assim, escrevendo no português? Beleza, mas eu prefiro o cálculo, beleza? Por exemplo, x pode ser negativo? Não, pois ao substituirmos x por um número negativo, teremos aí uma indeterminação dentro dos números reais, visto que não existe a raiz quadrada de um número negativo. X pode ser igual a zero? Não, pois ao substituirmos x igual a zero, vamos nos deparar com a indeterminação, já que não existe divisão por zero. X pode ser maior que 1? Também não, porque dentro da raiz quadrada irá resultar em um número negativo e a raiz quadrada de um número negativo não está definida entre os números reais. Ou então, em suma, vamos fazer um cálculo. Então, vamos lá, analisando, né, primeiro, o que temos aqui. Vou até mudar a cor para ficar mais top. Então, vamos ver, gente. Nós temos uma raiz quadrada. O que é que nós sabemos da raiz quadrada? Que dentro da raiz quadrada, o que resultar dentro da raiz quadrada tem que ser positivo, ou também pode ser zero. Então, tudo que nós tínhamos aí dentro, 1 sobre x menos 1, tem que ser maior ou igual a zero, tá? Para facilitar, transforme isso, nós temos uma fração e um número.
Então, vamos tentar transformar isso numa única fração, com um único numerador e o seu denominador. Então, né, subtende-se que aqui tem 1, vamos somar essas frações. Né? O denominador em comum aqui vai ficar x, e aqui em cima vai ficar 1 menos x. Pronto. Nós vamos precisar estudar essa fração de forma que o resultado do que der em cima, dividido pelo resultado do que está embaixo, seja maior ou igual a zero. Para facilitar a sua vida, vamos nomear as duas, o numerador e o denominador. Então, o numerador aí em função do x, né? E o denominador também que nós tínhamos em função do x. Nós tínhamos aí 1 menos x e x. Nós vamos analisar cada parte. Vamos estudar uma parte de cada vez, combinado? Então, vamos lá. A primeira parte que nós temos, né, é o do numerador. 1 menos x. Primeira coisa que eu faço é encontrar a raiz. O que é a raiz, gente? É o valor para x que faz isso aqui se anular. Então, veja, se nós escolhermos x para ser igual a 1, aqui fica 1 menos 1 e nós zeramos esse numerador. Então, a raiz é x igual a 1, certo? A raiz é sempre o limitante para definir o intervalo. O antes e o depois da raiz é quem define o sinal disso aqui, certo? Nós estamos fazendo o estudo do sinal. Vamos estudar o sinal do numerador, o sinal do denominador e depois o sinal deles, os dois juntos, tá bom? Então, primeiro aqui vamos colocar o zero, sempre vocês sabem que eu sempre coloco o zero no meio da minha reta numérica. Meu zero aqui no meio, beleza. Marco aqui o número 1, certo? Em cima o numerador pode ser zero, né? O problema não pode ser zero aqui no denominador, porque não existe divisão por zero. Em cima pode ser zero e veja que nós temos maior ou igual a zero. Então, nós podemos vir aqui nesse ponto e deixá-lo fechado. Lembra? Ponto aberto, ponto fechado. Nesse caso, x pode ser igual a 1, não vai dar problema, né? Então, vamos deixar ele aí fechado. Beleza. Agora, a gente estuda o sinal. O que acontece com o numerador se eu escolher um valor maior do que 1, certo? Já está aqui analisado para x igual a 1. Se x for um numerador, se anula, fica 0, né? O numerador se anula se x for igual a 1. Top. O que acontece agora com valores maiores que 1 e valores menores que 1? Gente, eu preciso analisar todos os pontos? Não, gente. Escolhe apenas um. Escolhe aí, na sua cabeça, um valor que venha depois do 1, 2, 3, 4, o que você quiser. Vamos escolher 2? Tá, então veja. Se x for igual a 2, eu vou até separar os lados, já que é desse lado, eu vou fazer desse lado. Se x for igual a 2, como é que vai ficar o numerador? Vai ficar 1 menos 2, certo? Substitui. Fica 1 menos 2, dá menos 1, ou seja, aqui o numerador assume valores negativos se eu escolher um número para x maior do que 1. Escolha um valor nesse intervalo, antes de 1, menor do que 1. X igual a 0, x igual a menos 1, o valor que você quiser. Vamos escolher x igual a 0. Por que, Paulinha? Gente, eu escolho números que me dê pouco trabalho para calcular. Vai ficar 1 menos 0, n igual a 1, ou seja, positivo. Então, para valores de x menores do que 1, meu numerador assume valores positivos. Pronto, estudei o sinal do numerador. Eu sei onde ele é positivo, o intervalo onde ele é positivo, o intervalo onde é negativo e onde ele é nulo. Agora, vamos fazer o mesmo estudo do sinal para o denominador. Então, veja só, o denominador é igual a x, certo? Analisando ela como uma função separada, vamos lá. Qual é a raiz? Qual é o valor para x que faz isso aqui zerar? Gente, é se x for zero, né? A função simplesmente é d igual a x, então é se x for zero. Entretanto, olhando para o todo, perceba que x está
no denominador, e o denominador não pode ser igual a zero, não existe divisão por zero. Então, se o zero não faz parte aqui da nossa empreitada, nós vamos fazer o quê? Desenhar aqui no meio para o zero o ponto aberto, certo? Vamos botar aqui um ponto aberto. Beleza? E agora eu analiso o sinal do denominador antes do zero e depois do zero. Pronto, para qualquer valor que eu escolher depois do zero, esse x aqui é positivo. Positivo, 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 positivo. Para qualquer valor que eu escolha menor do que zero, meu denominador vai ficar negativo. Pronto, meu primeiro passo eu fiz, o segundo passo. Gente, o terceiro passo é fazer o quê? Unir, né? Fazer a intersecção, ou seja, o que existe, né? Tudo junto agora. Esse daqui com esse. Então, minha dica é, faça o seguinte, coloque, né, uma reta numérica uma abaixo da outra. Está aqui o do primeiro, que nós fizemos, do numerador, o estudo do sinal do denominador. Agora a gente vai fazer o estudo do sinal de tudo junto, que seria o estudo do sinal dessa sobre essa. Como fazer? Gente, é simples, ó. Primeiro, quais foram os nossos limitantes? Foi x igual a 1 fechado. Tá? Vamos colocar aqui uma cor bem vistosa. Aqui. X igual a 1 fechado. E o outro limitante aqui foi o x igual a 0, só que aberto. O 1 faz parte, o 0 não. Agora vamos fazer o estudo do sinal junto comigo. Ó, vamos lá. Antes do zero, entre 0 e 1 e depois do 1. Então, antes do zero, olha os sinais. Mais aqui, menos aqui. Gente, mais com menos é menos. Anota. Menos, 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 menos. Top. Show de bola. Entre 0 e 1. Entre 0 e 1, ó. Mais e mais. Mais com mais é positivo com positivo? Positivo. Então, entre 0 e 1, isso daqui resulta em um valor positivo. E depois do 1, ó, menos e mais. Menos com mais, menos. Então, volta lá para o começo da questão. Você deseja que isso aqui, no caso, neste problema, seja menor que 0 ou maior que 0? Olha cá, olha aqui. Veja só, nós queremos que isso seja maior ou igual a 0. Ou seja, nós vamos pegar como vai ser a resposta do nosso problema. Os valores para x que fazem tudo isso aqui ser positivo. Onde é? Olha aqui qual é o intervalo. Ó. Entre 0 e 1, que é 1 sobre x. 1 menos x sobre x apresentou o sinal positivo. Então, essa é a nossa solução. 0 menor que x, menor ou igual que 1. Viu? Ó, 0 aberto, não entra o igual aqui embaixo. Ponto fechado, então menor ou igual. Gente, agora nós temos o nosso domínio. Que coisa linda, ó. Podemos escrever como x pertence aos reais, tá ok. 0 é menor que x ou menor ou igual a 1. As outras formas da gente escrever isso, como é? Aberto no 0, fechado no 1. Ou, né, aberto assim, no 0, fechado no 1. É só você imaginar que o colchete é uma janela, ó. Uma janelinha, certo? Ponto fechado, janela fechada. Ponto aberto, você abre a janela. Pronto? Aí você não tem dúvida agora quando é que vai colocar o colchete para dentro ou para fora. Então, ponto aberto, janela aberta, colchete aberto, ponto fechado, colchete fechado. Então, veja, x só pode ser maior que 0 e menor que 1. Então, na letra A, quando ele pergunta se x pode ser negativo, não pode. X pode ser igual a 0? Não. X pode ser maior que 1? Não. X só pode estar entre 0, né? Ser maior que 0 e menor ou igual a 1, certo? Então, deixe seu like. Se ficou com dúvida, tá com alguma dúvida, tem dúvida em uma questão como essa ou em qualquer outra, deixa aí nos comentários, tá, gente? Um abraço.